Bom, nesse momento, eu e o Ari também curador, conselheiro, logicamente, né, do Brasil 6.0, mas está curador do Sistema Nacional de Ecossistemas Brasil 6.0, e como o Paulo comentou, é um fator de sucesso aí para a criação do que nós chamamos, que ele está chamando da teia digital e compartilhamento das melhores práticas, né, em todo o território nacional. Ontem tivemos a oportunidade de ver lá em São José dos Campos, que o Parque Tecnológico lá tem 2 projetos muito interessantes, e 2 com amplitude, né, com ressonância em todo o estado de São Paulo, e a gente percebe que existe muita necessidade de sinergia entre esses parques tecnológicos, né? Aí eu acho que a Embrapi tem um papel importantíssimo também com seus centros, né? São 42 centros espalhados pelo Brasil, como o Paulo mesmo comentou, tá certo? E nós vamos falar um pouquinho, então, dos 2 objetivos que complementam o da E-Digital, que já foi aqui muito bem abordado pelo Paulo, pela Eliana. Vamos falar, então, de pessoas, a importância da capacidade, do empoderamento dessas pessoas, para que esses projetos, essas iniciativas de inovação e transformação digital floresçam em todo o país com sucesso, seja a transformação de processos, seja de modelo de negócio, tratando aí de agente econômico ou público. E também estimular o desenvolvimento da economia digital, no sentido de privilegiando aí a qualidade de vida das pessoas, de forma inclusive sustentável, econômica, social e ambiental, né? Que a gente consiga, de fato, estimular o desenvolvimento dessa economia digital, que a gente tem aí a estimativa de chegar a 391 bilhões de dólares até 2025, e aí algo em torno de 800 milhões de novas ocupações, tá? Bom, nesse sentido, o nosso propósito revisado, inclusive, foi revisado no período de setembro a dezembro do ano passado, é o Brasil protagonista na inovação e transformação digital global, com alinhamento ao ESG, e obviamente a gente busca aí consolidar aí os 23 fundamentos, né, que habilitem o Brasil a exercer esse protagonismo, e aí entram então as jornadas, né, a jornada das pessoas que precisam ser empoderadas, dos negócios que precisam ser competitivos, dos governos, né, estadual, municipal, federal, que tem que estar de forma efetiva atendendo o cidadão, como o Paulo falou, e o fomento da economia digital. Sempre isto, obviamente, respeitando, né, os princípios, os fundamentos da sociedade 6.0, que é a qualidade de vida das pessoas, a inclusão, não deixar ninguém para trás, e a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Essa nossa jornada do Brasil 5.0 para o Brasil 6.0, ela ficou muito evidente nessa revisão que nós fizemos. Mas que, embora estivesse no nosso DNA do Brasil 5.0, dos seus 5 pilares e 23 fundamentos, pessoas ao centro, qualidade de vida, inclusão e sustentabilidade econômica, social, ambiental, a gente entendeu que era um bom momento para a gente dar um reforço nessa questão da tripla hélice, alinhamento dela ao ESG. Não é? E no âmbito do projeto, nós estamos desenhando isso no âmbito do projeto Brasil 6.0, né, harmonizamos a tripla hélice com a ESG, mantendo as pessoas ao centro, e aí chegamos na sextupla hélice, né, em que a gente leva do núcleo da tripla hélice o anel da sociedade, com esses nossos princípios, a respeito ao meio ambiente, né, aos recursos ambientais, e na governança pontuar os indicadores socioambientais. Nesse sentido, então, olhando a composição do conselho, né, dos nossos conselhos, né, superior e consultivo do Brasil 6.0, nós temos aí a composição dessas 4 hélices iniciais, né? A tripla hélice, 25 da academia, 40 das empresas, 42 do governo, e 14 já representando a sociedade civil. Isso é uma coisa muito importante, são atores de mais importantes aqui, né?
revimos os nossos princípios, então, é um projeto de interesse nacional, ele é suprapartidário, ele é pro bono, os agentes econômicos e sociais devem compartilhar as suas práticas, suas lições aprendidas. Por outro lado, não devem, no âmbito do projeto, fazer práticas promocionais de suas atividades, né? O máximo que a gente faz é dizer, o fulano é da empresa tal, mas a gente não entra no mérito se a empresa tal faz serviço A ou B. Não é esse o objetivo dentro do âmbito do projeto, não é? E os agentes públicos também, né? Compartilhando suas práticas, aí, suas lições aprendidas, contudo, não trazendo no âmbito do projeto práticas político-partidárias ou ações político-partidárias. Como está dizendo, fulano de tal é prefeito da cidade tal, fulano de tal é secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação da cidade tal, mas nós não podemos ir além disso, né? Eles também não podem, no âmbito do projeto, vir fazer divulgação das suas obras, das suas realizações. Não é esse o objetivo do projeto Brasil 6.0. E ele tem, então, como a gente já sabe, só recapitulando, né, 5 pilares: pessoa, sociedade, onde as pessoas estão inseridas, os negócios que são gerados para atender a sociedade e as pessoas, o governo, que é para também está instituído para isso, né, para atender o cidadão, para criar as condições favoráveis para que a economia floresça, e a economia com, obviamente, os seus programas, né, de incentivo, né, como o próprio Paulo falou, a FINEP, a Embrapi, enfim, são iniciativas do governo federal, dos estados e também dos municípios que favoreçam a implementação da economia digital, não é? Nos municípios, por exemplo, a lei de antenas é uma coisa importantíssima, porque é com ela que você vai propiciar condições dessas antenas serem instaladas, né? E ser feita também uma revisão daqueles nossos famosos, né, alvarás de instalação, para tornar isso muito mais ágil, mais rápido. Agora, nosso ecossistema Brasil 6.0, ele é fundamentado na edital. Ele olha a edital como guarda-chuva dessa atividade. Então, ele é, na verdade, um instrumento de operacionalização da edital, olhando sobre essa perspectiva dessas 5 dimensões e desses 23 fundamentos. Nosso propósito, portanto, é consolidar a operacionalização desses fundamentos que foram desenhados no Brasil 5.0 e aperfeiçoado agora no Brasil 6.0, apoiar e monitorar a implementação da edital, com 3 objetivos permanentes que nós já mencionamos ali. Então, primeiro, capacitar e empoderar pessoas. Segundo, desenvolver a economia digital. E terceiro, apoiar e monitorar a implementação das ações estratégicas da edital. E aqui nós destacamos em verdinho algumas das iniciativas que já estão em desenvolvimento. Então, por exemplo, nós propusemos, em tempo de revisão da edital, que seja desenhada e implementada uma estratégia brasileira para educação e capacitação digital. Porque no país, como a gente já sabe, temos várias estratégias de transformação digital, estratégia de inteligência artificial, né, de IoT, de cibersegurança, mas nós não temos uma estratégia brasileira para educação e capacitação digital. Isso faz falta, porque sem o material humano, sem o capital humano, foi citado pelo Paulo como sendo um dos 3 fatores importantes que o MCTI vem trabalhando, a gente não vai conseguir fazer inovação, a gente não vai conseguir fazer transformação digital, ou a gente vai continuar caindo pelas tabelas nas avaliações internacionais. Ou a gente no país, né, coloca foco naquilo que de fato é importante, que são as pessoas, ou nós vamos continuar vendo a cada ano a situação do desenvolvimento das pessoas no nosso país deteriorando, como a gente viu agora na pandemia, quão crítico foi essa situação, tá certo? Depois nós temos um grupo intitulado Robôs e Humanos, que nós entendemos que nos próximos 5 anos nós teremos um crescimento, né, na relação entre os humanos e os robôs, sejam lógicos ou físicos, sejam de plataforma, sejam os humanoides. Então, nós temos que tomar uma atenção especial. Também na revisão da edital, tivemos a oportunidade de transmitir aquilo que o grupo, que o Plínio, que o professor Plínio da FEI coordena, para a equipe que estava ali, foi contratada, né, pela MCTI,
do CGE, né, e nós estamos agora aguardando ansiosamente para ver que essas solicitações foram ali atendidas, né? E temos também um processo estruturante que é de acreditação institucional independente, que vem sendo desenvolvido há mais ou menos um ano, pelos reitores das principais escolas de engenharia e tecnologia do país, né? A USP, o ITA, Mauá, Facens, INSPER, entre elas, né? Federal de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, Federal de Santa Catarina, o ITA também participando ativamente. Enfim, conseguimos pegar um grupo bastante interessante e até junho também devemos ter a primeira versão, né, desse processo institucional independente, que não concorre com os processos já existentes do MEC, enfim, mas ele traz uma luz sobre a melhoria contínua para que a gente tenha, de fato, preparar melhor os egressos das escolas de engenharia e tecnologia do nosso país, tá certo? A nível do desenvolvimento da economia digital, nós temos então agora a implementação do Sistema Nacional do Ecossistemas Brasil 6.0. Nós estamos trabalhando intensamente nisso, Paulo e Eliana. Tenho a certeza que a gente vai colocar isso como um foco na nossa atividade, já mas vamos intensificar, né? Estimular muito a inovação aberta para parte das empresas e esses hubs, né, de empreendedorismo inovador, onde as startups hoje são acolhidas, né? E temos também um grupo de metaverso, já iniciando as suas atividades, porque a gente vê que isso também vai trazer para a economia uma mudança significativa nos próximos 3, 4 anos. E a nível da digital, nós já sabemos, o Paulo já comentou, que o Subcomitê de Capacitação, Formação Profissional e Cultura Digital já está, vamos dizer, na pauta do CIT Digital, né? Eu entendi que em dezembro do ano passado isso foi aprovado, então esse é um tema que agora é uma questão de operacionalizar, né? E é nele que a gente vai, obviamente, colocar todas as necessidades que a gente vai estar trazendo por parte desse levantamento, né, do Sistema Nacional dos Ecossistemas Brasil 6.0. E também um outro ponto importante, como a Helena já acabou de falar, são as câmaras temáticas, né, na indústria, do agro, da saúde, cidades inteligentes e turismo, né? Aqui, quem sabe, Eliana, fica aqui também, mais uma vez, uma solicitação da gente, que, muito embora seja transversal a todas as câmaras, né, eu acho que vale a pena a gente pensar, talvez, em ter uma câmara que olhe educação e capacitação digital para dar suporte, né, para a educação e capacitação digital no país. O que nós tivemos aqui, então, nesse período também já realizado, nós já temos definidos, né, e vocês vão ver nas apresentações a partir das 10 horas, 6 fundamentos que dão à pessoa a capacitação para ela atuar na economia digital. Né? O Agile Mindset, a mudança em organizações exponenciais, a transformação de conflitos em resultados, a cultura organizacional passa a receber um novo molho, né, de gestão, né? Promover o autodesenvolvimento, as pessoas têm que se tornar protagonistas na sua transformação, no seu desenvolvimento, né? E não esperar que alguém diga o que fazer, e, obviamente, um encaminhamento social para aquelas pessoas que não vão conseguir se adaptar a essa nova realidade, não vão ocupar essas 800 novas 1.000 posições de trabalho, né? Mas precisarão ter uma atividade, precisarão viver de forma digna, de alguma maneira. Então, esse é um trabalho dessa iniciativa, tá? Nós temos, a nível também de promover o desenvolvimento da economia, nós colecionamos no nosso e-book Experiências de Sucesso e Melhores Práticas, 40 experiências, sendo 17 delas, e a gente, nesse último trimestre, até aqui, nós fizemos a classificação dessas experiências, olhando o alinhamento dessas 17 experiências com a e-digital, com o Ecossistema Brasil 5.0 e com a sextupla hélice. E também como é que está o nível de utilização das tecnologias digitais habilitadoras nesse contexto, tá certo? Essas são as 17 organizações, elas apresentarão seus projetos hoje e amanhã,
nas sessões que aqui estão previstas do Congresso, e também serão reconhecidas no dia 5 de abril, na cerimônia do Prêmio Transformação Digital Brasil Osiris Silva 2022. Nós estamos realizando esse prêmio. Ele é a primeira edição, mas ele traz uma experiência de 19 anos de realização do prêmio do Instituto Micropower, desde o e-Learning Brasil durante 10 anos, depois Learning Performance Brasil durante 9 anos, e agora, a partir desse ano, Transformação Digital Brasil, e com o nome do Osiris Silva, que vai permanecer para sempre como uma homenagem nossa a esse brasileiro que tantas coisas trouxe de positiva para o nosso país em tudo que fez. Então, para terem uma ideia, essas 17 experiências, olhando a sextupla hélice, elas têm alinhamento na governança dessas organizações, dos seus indicadores de meio ambiente e também de sociedade. Então, em linhas gerais, é isso. Então, o prêmio acontece no dia 5 de abril, das 19 às 20h30, no Sheraton Hotel São Paulo. E agora, eu queria passar aí a palavra para o Ari Bueno, que vai falar um pouquinho para nós do propósito, né, do nosso ecossistema Brasil 6.0. Ari, a palavra está com você. Parabéns, Francisco. Muito obrigado por mais esta oportunidade. Sempre uma alegria, uma honra estar à frente do ecossistema BC, do Brasil 6.0, também no Sistema Nacional como curador e ser um dos mais de 120 conselheiros do Brasil 6.0. Permita-me, Francisco, passar na nossa audiência aqui, gastando 1 minuto aproximadamente, em função da informação já passada dos trabalhos que vêm sendo feitos já até algum tempo para a instalação do ecossistema do Vale do Paraíba, em função da visita que fizemos lá ontem, realmente todos que nos acompanham aqui, vejo o Fábio aí e fico imaginando, Fábio, o que a gente deva ter cada vez mais junto com o Parque Tecnológico aqui de Santo André, mas foi uma visita fantástica, tanto para o Parque Tecnológico quanto para a Embraer. E destaque-se, lembrando, alguns certamente já têm a informação, a gente apenas complementa, e há outros que ainda não têm, que São José dos Campos foi uma das cidades agora recentemente certificada como a primeira cidade inteligente do Brasil, e em apenas 80 cidades no mundo, cumprindo 3 ISOs, a 30.120, que trata de qualidade de vida e sustentabilidade, a 122, que passa por tecnologia, e a 123, que trata de resiliência, ou seja, a capacidade da cidade de trabalhar a prevenção e respostas a desastres naturais e outros. Então, é algo fantástico que o Brasil conquista, porque assim não dizer, a partir do estado de São Paulo, São José dos Campos, e que pretendem efetivamente levar isso para o Brasil. Então, fiquemos atentos e os ecossistemas de todo o Brasil certamente poderão contar com mais essa conquista do Parque Tecnológico de São José dos Campos, logicamente junto com a BNT, enfim, e num esforço conjunto, como sempre acontece. Então, a gente voltou ontem dessa visita lá, muito feliz no parque e na Embraer. Bem, só para complementar, Eliana, para você estar informada, a gente lembrou-os da Carta Brasileira das Cidades, né, que nós temos, e que tem aí uma iniciativa que você comentou um tempo atrás conosco, que está sendo testada, né, numa região do país, mas que depois poderá ser estendida. Então, acho que tem uma sinergia aí entre esse trabalho da BNT e da Carta Brasileira das Cidades. Exatamente, Francisco, um ótimo complemento. Eu até fiz a colocação que o Parque São José poderia ser uma espécie de franqueadora e os demais parques pelo Brasil, demais ecossistemas pelo Brasil, franqueadas, porque é evidente que o município, lá estando ao lado, seria mais facilmente atendido por uma franqueada, vamos dizer assim. Então, só para dizer o quanto a gente tem de potencial aí de realização. Bem, então, entrando no nosso tema especificamente,
O propósito, então, é mesmo promover a sinergia entre os ecossistemas regionais, evidentemente, após todo um trabalho de alinhamentos que se faz e vem sendo feito necessário, evidentemente, para potencializar todo o resultado da inovação e a transformação digital nos pilares negócios, governos, sociedade e economia, mas efetivamente priorizando as pessoas. Por isso que esse pilar acaba sendo o cerne, a cereja, né, do bolo, aí, o mais importante, até por tudo que a gente vem falando e aprendendo sobre o eixo, inclusive, da digital, que trata da educação e da capacitação digital, mais do que profissional, primeiro a digital, que depois tem, inclusive, né, as divisões aí de soft skills, as hard skills e as soft skills. Aplicando, então, as tecnologias digitais habilitadoras, como também já foi mencionado, e esses alinhamentos essenciais com a digital, o ecossistema Brasil 6.0, seus pilares e seus 23 fundamentos, e a ESG, como já bem colocada pelo Francisco. Bem, para isso existe uma governança que vem sendo implementada com bastante êxito, sofrendo algumas adaptações, pequenos ajustes em função dessas mudanças, desses progressos que temos tido. Então, temos um conselho superior que tem esse papel de avaliar o planejamento e a realização de toda a operacionalização do SINECO, que é o Sistema Nacional de Ecossistemas do Brasil 6.0. Um presidente, vice-presidente, para trabalhar, avaliar os resultados consolidados e avaliar as recomendações da revisão. E um presidente e vice-presidente, que é para trabalhar, apresentar todos os resultados que vêm disso e recomendar as revisões de planejamento a partir das demandas diagnosticadas do sistema nacional. Bem, tem um conselho consultivo, isso tem sido fundamental e funcionando muito bem para planejar e garantir a execução das ações de operacionalização, então, do sistema. Com o Francisco como presidente e o Gustavo, reitor da FEI, num engajamento que nos deixa muito feliz, né? Uma contribuição sempre muito especial, e daí até a sugestão feita há pouco para a sua contribuição, se possível for, será junto ao City Digital. Francisco, por favor. Aí, só para destacar, e quem são os atores, né? Atores, sim. Né? Acabei, é verdade, Francisco, acabei passando. É claro que dentro de todas as hélices e indo além da tripla hélice, né, do conjunto, então, das academias, que aqui no ABC e também em outros ecossistemas não será diferente, são chaves esses atores das academias, da tripla hélice, também o governo, sempre importante a sua participação adequada, e empresas. Então, como agentes públicos e privados, os institutos de ciências, tecnologia e inovações, também aí por esse conjunto, né, das academias, institutos federais, pesquisas, escolas técnicas, o que também a gente já vem trabalhando no ABC em nível de ETECs e FATECs. Até estivemos com o Fábio recentemente numa ação de trabalho dessa, muito importante, e entidades representativas da sociedade civil como um todo, representando a quarta hélice ali, as organizações sociais, as associações de empresas, inclusive, também a que se vinculem às questões ambientais e as questões de governança, que a gente tem estudado, entendido como sempre cada vez mais relevante, porque sem uma governança muito bem feita, muito bem discutida, né, legislações, marcos legais, etc., é difícil ser algo bem sustentável. Então, essa ênfase que a gente também tem dado. Bem, depois, então, no Conselho do Sistema Nacional, que tem esse propósito aí de alinhar os planos ao Brasil 6.0 e potencializar os
resultados regionais, com esses 3 níveis, né, da governança. O presidente, com esse propósito de avaliar os resultados e recomendar as melhorias, os curadores dos ecossistemas regionais, portanto, temos papel importante à frente da ABC, da Metropolitana Oeste, Vale do Paraíba, Sorocaba e região, e isso numa sintonia cada vez mais efetiva, e tudo isso com os presidentes e vice-presidentes dos conselhos regionais, e até para citar o que temos aqui no ABC hoje, um grupo de 18 pessoas representando as academias, representando as empresas, inclusive algumas delas globais, representando também a esfera pública, no nosso caso aqui no ABC, especificamente a Secretaria de Desenvolvimento, que tem a atribuição de, inclusive, tocar o Parque Tecnológico de Santo André. E aqui, então, nós 5 que temos essa condução hoje do Sistema Nacional, com o presidente Gustavo à frente, o vice-presidente Francisco, o Renato como um conselheiro muito importante, forte, né, no Sistema Nacional, muito atento, inclusive, trazendo todas as novidades internacionais, indo lá localmente, e em Sorocaba, o Erli como presidente do Conselho da Regional Sorocaba e Região Metropolitana de Sorocaba. Por favor, Francisco. E aqui, as regionais propriamente ditas, né? Então, não menos importante, pelo contrário, e tudo que nós temos estudado e implementado, a gente cada vez mais se conscientiza da importância mesmo de que trabalhemos toda a questão da transformação digital, da inovação e todos os temas, né? Inclusive, como foi mencionado, as câmaras temáticas e temas específicos, como, por exemplo, citar aqui metaverso e alguns outros, como os humanos e robôs, e por aí afora, nos dá a visão de que a gente tem que trabalhar de baixo para cima e de cima para baixo. Portanto, numa sintonia muito fina mesmo, num alinhamento bastante possível e conveniente para que os resultados, após a implementação das sinergias, que são tantas, e a gente tem até mais o trabalho de selecionar e aplicar do que ter dificuldade de enxergar contribuições. Então, isso tem sido muito prático, muito objetivo, e isso, o papel da governança ser essencial. Então, estou também à frente da ABC praticamente lá desde o seu início, final de 2019 ainda. A Miriam, em Sorocaba, assumindo aí recentemente, também numa sintonia bastante fina com ela de contribuições, inclusive Fábio e demais, por conta dos nossos parques tecnológicos. Com o Luiz, muito dinâmico na Metropolitana Oeste, inclusive fazendo eventos que leve isso mais na ponta, e o fez recentemente de forma brilhante, levando a questão da transformação digital e da inovação para a área comercial como um todo, junto com o Sebrae, parceiro de primeiríssima hora nossa, localmente, em nível de estado e até do Brasil. E também o Luciano, que ontem, junto com o time dele de curadores, nos acompanhou o dia todo, pela manhã, no Parque Tecnológico de São José dos Campos, e à tarde, uma visita memorável na Embraer, para ver aquelas maravilhas de aviões. Pena que a gente não pôde tirar uma foto dos aviões, mas muitas fotos foram tiradas, registradas, e isso será objeto, obviamente, de fazer chegar ao conhecimento de todos vocês, através até das próprias mídias sociais, um resumo do que foi essa grande experiência que tivemos nessa visita ontem na Embraer. Que se intitula Segundo Enrichment Experience Brasil 6.0. Primeiro foi na Embrapa. A primeira foi na Embraer, desculpa, na Embrapa, né? Isso.
e que foi maravilhosa também. A gente já pensa na terceira. Também tem uma visita bem importante, Francisco, só para lembrar aqui, em Sorocaba, acho que é para junho, né? Junho, Sorocaba, Então, essas missões, né, internacionais, porque em tempo de pandemia, quando você vai daqui a São José dos Campos, já é uma coisa fantástica, né? E, portanto, tem sido mesmo muito agradável. Tivemos a felicidade também de estar lá na Embraer e sendo acompanhados por conselheiros. Ontem, por exemplo, também esteve conosco de forma muito agradável, participação muito importante da BRH São Paulo, através também do conselheiro Brasil 6.0, o nosso querido Guilherme Cavalieri. Portanto, é isso um pouco de tudo que a gente tem feito, e trazer, Francisco e demais, isso para o Congresso Brasil 6.0 é uma alegria, é uma satisfação, e que fica registrado para que depois quem não está conosco aqui ao vivo o faça na forma gravada. Ok? Bom, então aqui, descendo um pouquinho mais, e até para fazer o fecho, o fecho da nossa apresentação da governança. Então, o apoio institucional que a gente tem tido dos atores regionais é fundamental. Lembrando vocês que nos inscrevemos, né, na 7ª edição do Prêmio Nacional da CNI, que foi um aprendizado muito grande, com todos os atores que hoje nos apoiam. Seria até difícil citar todos aqui, mas permitam-me alguns dos principais que, inclusive, fomos como não só atores, mas representando mesmo todo o ecossistema do ABC, portanto, como proponentes, foi o Instituto Micropower como grande incubador, né, acelerador de todo o Brasil, antes 5.0, agora 6.0. Também a FEI, outro proponente para o prêmio, o Parque Tecnológico Santo André, com uma participação muito importante da sua diretoria, a quem até a gente agradece muito aqui, e o relatório que votou, muito importante para nós. Portanto, está sendo e ainda será um aprendizado muito grande. A gente tem explorado bem o conjunto disso tudo, porque passa por incubadores, aceleradores, investidores, coworking, enfim, um conjunto enorme de dados técnicos, evidentemente, que mostra onde estamos, naquilo que a gente já é um pouco forte, naquilo que a gente tem que melhorar, e, portanto, para qualquer edição próxima, qualquer participação aí, a gente certamente estará bem melhor. Então, só voltando um segundo, Francisco, ali para falar, então, que a gente tem o conselho, né? E é um pouco do resumo do que a gente já falou, mas aqui um pouco mais à direita, para dizer que esses atores regionais que indicam seus representantes para a realização dos planos de ação das ações táticas, que no fundo é aquele trabalho de baixo para cima que mencionamos, isso tem sido muito importante, junto com parceiros como o Parque, Sebrae, companhias globais como uma Siemens, uma Click e outros atores fundamentais, CIESPs regionais, associações de empresas como uma Abrafiltros, uma Biótica, todas em nível nacional, uma associação de borrachas, a Biarb. Então, esse é o conjunto dos atores que temos aqui no ABC, o que também acontece em Sorocaba, na Metropolitana Oeste e também em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. E aí, aqui um pouco do que o Francisco já falou, e bem, a diferença é que, em vez de se pensar de forma macro e de forma estruturante, etc., nós temos o papel de trabalhar os objetivos de cima para baixo. A gente tem conseguido bons resultados no ABC em função desses atores todos que se integram cada vez mais, inclusive mais recentemente também fomos chamados e tendo a participação na agência do ABC e também do consórcio intermunicipal. Então, é algo que não havíamos feito ainda, que a gente também pode contribuir e ter bons frutos disso. E, de fato, a gente se convence cada vez mais que o principal objetivo e mais imediato, até diria emergencial mesmo, é a questão da capacitação e empoderamento das pessoas. Isso é uma demanda, como o próprio Paulo Alvim falou,
mundial, né? Não é um problema nacional, mas a gente tem que cuidar disso com muito carinho, com muito mais atenção ainda do que vem sendo dado, para que isso que aí está e que já foi falado aconteça de forma, inclusive, muito mais rapidamente. E depois a questão economia, outro objetivo, e sem gente não será possível, né? Então, chegar numa economia cada vez mais digital, só também o governo digital, que hoje a gente tem a felicidade de estar na 7ª posição mundialmente em termos de governo digital, mas ainda assim é pouco, porque é um só dos pilares, a gente tem os 5, né? As pessoas capacitadas digitalmente, também os negócios serem digitais para uma economia digital e, finalmente, para uma sociedade, de fato, com todos aqueles fundamentos atendidos de você ter qualidade de vida, ter inclusão, ter, né, ser algo sustentável. E, não menos importante, e aí digital, aqui a quem, né, a gente agradece muito o trabalho que vem sendo feito na esfera do MCTI com o ministro, o secretário Paulo Alvim e todo o seu time, com o José Gontijo, a Eliana aqui sempre conosco também, nos apoiando muito, e, portanto, o estágio em que a Edital está nos deixa muito feliz, esperançoso. Então, é um momento de alegria mesmo, de ter a Edital atualizada e atender a toda a transformação digital e a inovação e o empreendedorismo inovador que se faz tão essencial para o Brasil.